Bem-vinda a mais uma história de empreendedor com Fontinelli. E hoje, gente, sim, hoje quem vai contar a sua história de sucesso é a Dani. A Dani, ela é Nutri. Olha que maravilha. Boa. Dani, você vai dar várias dicas para nós, né? Então vamos lá, gente, conhecer como e por que e aonde a Dani quer chegar. Boa tarde, Boa Dani. tarde. Dani, nos conta um pouco dessa sua trajetória como Nutri. E como começou? Como começou? Começou da paixão, né? De onde que veio aquela paixão? Eu comecei a treinar, assim, tudo gira em torno da academia. Sim. Então, a minha vida hoje é muito treino e academia, essa vida fitness que o pessoal fala. Então, comecei a treinar lá com 16 anos. Então, assim, bem adolescente ali, quase um passinho saindo da adolescência. Sim. Comecei a treinar, eu era muito magra, eu tinha 54 quilos e eu tenho 1,70 de altura, então assim, eu era muito magra. Aí, nesse processo de começar a treinar, comecei a fazer luta, então a gente vai conhecendo um pouquinho de como funciona toda essa Sim. parte. E eu cheguei a quase competir no Muay Thai. Sim. Então, eu vi de perto que realmente a alimentação tem um impacto muito grande. Então, na finalização ali dos meninos, que eu sempre acompanhava, tinha muito a dieta, a dieta, a dieta. Meu, mas o que é essa dieta? O que tanto tem nessa dieta aí que dá certo? Aí eu comecei a pesquisar por conta como é que funcionava. Aí eu comecei a pegar a questão de calorias e tal, entrei nesse mundinho. Aí surgiu a paixão. Só que aí é aquela coisa. A ideia sempre foi passada pelos pais. A gente precisa trabalhar para alguém. A gente precisa entrar numa empresa. Verdade. Então, a primeira ideia foi: preciso entrar num clube esportivo como nutricionista. Então, para eu ter um emprego sólido, fixo, dentro da área que eu me interesso. Então, a ideia era essa. Comecei a fazer a faculdade pagando, assim... Na verdade, eu trabalhava numa empresa multinacional. Fui jovem aprendiz. E quando eu saí dessa empresa, eu tinha recebido ali um pouquinho, né? Porque como eu era jovem aprendiz, o salário não era muito grande. Então, eu guardei todo esse dinheiro e vou conseguir pagar na faculdade. Aí eu saí dessa empresa, já entrei na faculdade, eu consegui sustentar as mensalidades ali com esse dinheirinho. Olha. Porque depois que eu saí de lá, eu coloquei na minha cabeça: eu nunca mais vou trabalhar para alguém. Então, olha, gente, ela colocou na mente dela que ela não ia trabalhar mais para alguém. Então, o que você fez, Dani? Colocou na mente e seguiu o caminho. Sim, é difícil, mas se você tem aquilo, tipo assim, eu vou trabalhar de um jeito que eu goste, sem precisar pegar condução. Eu trabalhava lá nos Campos Elíseos. Então, assim, era o foco da Cracolândia na época. Então, eu saía do trem no meio de vários usuários e às vezes tinham alguns agressivos. Então, eu passava correndo alguns riscos e voltava também correndo esses riscos. Então, não faz sentido eu ter 2 horas de condução, passar por tanto estresse para ir trabalhar. Na época eu recebi, acho que era 500, 600 reais. Então, assim, pouquíssimo. E o ambiente, né? A gente tem que seguir ordens de outras pessoas, a gente tem que estar sempre dentro do que a empresa quer, do que a empresa precisa, é muita cobrança. Então, para mim, isso não fazia sentido. Olha, gente, a Dani falou para ela, não fazia sentido estar num CLT. Mas tem muita gente que gosta, né, Dani? Sim, eu olhava assim, o que tem as escalas, sênior, júnior, tudo mais. Eu olhava as pessoas evoluindo, eu era super feliz com aquilo. Aí pra ela tá ok, mas eu acho que eu não me vejo ali. Então, você já tinha bem empreendido? Sempre foi. Meu pai, ele sempre tentava vender alguma coisa de casa. Ele já vendeu tapete, já vendeu alho de casa, já vendeu bombinha na época que vendia fogos, muita coisa. Então, Dani, quando você já vê os seus pais fazendo toda essa rotina, empreendendo, o certo acaba seguindo aquilo. Acaba seguindo. Assim, isso na parte do meu pai, no caso, ele trabalhou num hipermercado, por mais de 20 anos. Sim. Então, ele tinha isso de trabalhar em empresa, só que ele sempre tentava tirar aquele dinheirinho por fora, vendendo coisa em casa. Então, tinha muito essa coisa de você precisa arranjar um emprego sólido, fixo, precisa fazer dinheiro, precisa dar um jeito de ter a mais. Eu tirei essa parte do fixo, de trabalhar em empresa,
pessoa com a outra. É uma coisa que você se sente bem, não é verdade? Então, quando a gente se sente bem com o que faz, fica mais fácil. Fica mais fácil. Gostoso. Sim, porque quando a entrevistada fala da CLT, não é que todo mundo tem que sair e empreender. Não, tem. A gente precisa de trabalhadores CLT, porque assim, tem todo um processo de estrutura, é muita coisa. Sim, porque tem pessoas que acham que empreender é deixar seu CLT, é já meter as caras. Não, quem tem seu CLT e tem uma mente, uma visão à frente, vai guardando aquele pouco, né, que você vai dividir uma porcentagem para dar início aos seus sonhos. Tá vendo que faz sentido para você ali na hora. Sim. E chega nessa... Às vezes você sai 100% pro autônomo, às vezes você continua CLT e tem uma empresa por fora. Então, varia muito, é muito do que você entende, do sucesso para você. Então, verdade. Não é uma coisa exata. Sim, porque o CLT, quando a gente fala, coloca quando a gente debate, um debate gostoso sobre o CLT, a gente quer dizer o quê? Que o CLT é uma porta, não é verdade? Depois que você vê que você está seguro no que você escolheu, nos seus sonhos, nada te impede. Ou pedir as contas, ou fazer como se diz, um acordo com a empresa, ou pedir para ser mandado, não é verdade? Porque eu já tentei conciliar os dois, né? E é puxado. Então, o que eu fiz? Preferi ser mandada embora para dar continuidade. Porque senão os sonhos da gente não saem do papel, não saem do plano. A gente fica com medo de... E tem muita essa coisa de... Para dar certo, você tem que se arriscar. Sim. Não adianta. E esse foi o risco que eu segui. Saí de lá, nunca mais vou trabalhar registrada. Sim. Minha carteira de trabalho, a única experiência que tem é esse jovem aprendiz. Sim. Tá lá paradinho, cheio de pó. Então, foi um risco que eu peguei pra mim, porque eu tava no meio de uma faculdade. Como que eu ia pagar as mensalidades da faculdade se eu não queria trabalhar? Sim. Então, assim, era muito difícil. Aí, nessa, eu conhecia várias pessoas, então trabalhei algum tempo como auxiliar de cozinha, só que eu só trabalhava em evento. No final de semana, a gente ia fazer um evento, recebia minha graninha que dava pra pagar a faculdade. Então, na época da pandemia também foi uma época bem complicada. Eu trabalhei em um restaurante em si, que era só delivery. Então, eu ficava lá final de semana, às vezes no meio da semana a gente também fazia, para ter não digo estabilidade, mas para ter um pouquinho de segurança que eu vou conseguir continuar a minha faculdade. Sim. Entendeu? Então, foi muito assim. Então, é que nem você falou que apareceu pessoas, né? Para você ver, quando a gente tem um sonho e começa a colocar ele para fora, aparece. Só que é aquela coisa, aparece se você correr atrás. Sim. Porque assim, nesse restaurante que eu trabalhei, que eu fui auxiliar de cozinha, eu conheci o dono, sabia que ele estava precisando de ajuda, sim, e eu fui lá me oferecer, eu fui lá oferecer o meu trabalho. Na verdade, eu fui oferecer meu trabalho como bartender, que eu sou formada em bartender. Olha que maravilha! Então a ideia inicial era essa, só que como eu entendia bastante da parte nutricional também, da parte de cozinha, a gente acabou migrando para essa parte mais da produção. Então, são oportunidades que aparecem quando você abraça. Sim. Quando você vai atrás. Porque também não tem eu ficar sentada. Alguém vai bater no meu portão e vai... Ou cair no meu colo, né? Então, quando falamos de ir atrás dos seus sonhos, é isso. Vá em busca, não é, Dani? Porque aparece pessoas que a gente não sabe nem de onde e nem como chegou até você. Aí depois dessa parte da cozinha, eu comecei a fazer avaliação física em uma academia. Então, assim, já entrou um pouquinho no que eu queria, que era a parte de treinamento. Então, eu fazia ali só a parte física, aquela coisa, medição, peso, percentual de gordura. Comecei a fazer isso e aí sim eu conseguia pagar a faculdade, porque eu recebia parte do valor, os alunos iam lá, só que não fazer avaliação física, eu passava pro professor bonitinho como é que estava. E foi um jeito que eu consegui me desenvolver ali. Então, depois disso, quando eu me formei, aí eu consegui, na própria academia, começar a me consultar as pessoas, começar a
fazer as consultas como nutricionista dentro da academia. Então, assim, eles já me conheciam, me viam todo dia treinando, já tinham feito a avaliação física comigo em algum momento, então estava confortável, era um lugar que eu já estava ali, era casinha, sabe? Então já era mais tranquilo. Fiquei bastante tempo lá. Então quer dizer que você já fez presente, você se apresentou, você falou e o que você queria, o que você é. Porque assim, não também, se eu ficar tímida, calada, ninguém vai saber o meu trabalho. A gente tem um ponto aí. Eu era uma pessoa extremamente quieta. Minha mãe sofria com isso, tadinha. Eu não sabia me comunicar. Sim. Eu não falava, eu evitava ir em lugares cheios, eu evitava conversar. Quando eu tinha que apresentar algum trabalho na escola ou nos projetos de jovem aprendiz, eu não conseguia falar, não conseguia olhar para o olho da pessoa, não conseguia me expressar. Eu ficava quietinha, que eu era bem magrinha, então sempre assim, curvada. Não conseguia falar, falava super baixo. E isso, atendendo lá, fazendo essas avaliações físicas, consultas, eu consegui me desenvolver. Sim. Então, não é uma coisa minha, eu sou muito quieta. Eu gosto de ficar no meu cantinho. Só que eu tive que aprender a me comunicar, porque é necessário. Na minha área é muito necessário. Hoje em dia eu posto story, falo com a câmera horrores. Nossa, adoro Então, falar. que você está aqui, né, Adoro Dani? falar. E assim, aquela dor que temos, que é o nosso sucesso, você sabia? Então, a sua, que você era quietinha ali no seu casulo, é o seu sucesso hoje. Então, hoje eu gosto muito dessa parte de comunicação, porque como eu trabalho diretamente com pessoas, e não é só trabalhar, atender pessoas, eu preciso entender o que elas estão passando. Então, eu tenho que pegar essa dor que eu transformei e entender qual que é a dor do meu paciente. O que ele precisa, por que ele precisa daquilo, qual que é o impacto que vai ter na vida dele, para eu conseguir passar da melhor forma. Porque muitas pessoas não é só você passar um papelzinho com a dieta, ela faz. Algumas precisam de um abraço, algumas precisam contar, algumas precisam chorar. Várias vezes pacientes choraram aqui no consultório. Então, você precisa saber conversar. Porque me corrija se eu estiver errada, porque tem pessoas que não conseguem emagrecer porque é o emocional, não é verdade? Muito. Tem pessoas também que não conseguem pegar umas gramas porque o emocional também está abalado, não é verdade? A questão psicológica é um ponto muito delicado, mas muito frequente. Eu tenho muitos pacientes medicados por conta da ansiedade. Então, são pacientes que descontam muito o emocional na comida, são pacientes que perdem totalmente a fome, fica muito difícil a gente evoluir, né, subir o peso da pessoa se ela não come. Tem pessoas que estão tranquilas, aí tem um caso de compulsão, já apareceu bulimia, já apareceu anorexia, então a gente tem que muito tentar identificar o que é, porque às vezes nem o paciente sabe, não tem um acompanhamento psicológico que deveria ter, para a gente conseguir conduzir da melhor forma. Mas você também caminha para psicólogo, Dani? Eu encaminho sempre que eu vejo que está realmente um ponto abaixo do que eu consigo, um ponto acima, no caso, né, do que eu consigo ajudar, procura ajuda, procura um psicólogo, vai fazer uma terapia, porque o que eu consigo te ajudar está aqui. Acima disso, não dá. Eu preciso de que você me ajude também. Então, a gente precisa da pessoa mentalmente estável, da pessoa psicologicamente saudável, para conseguir passar, porque senão não faz, não segue, e eu sei que não vai seguir. Dani, é até bom a gente chegar nesse ponto, porque tem o bullying, né? Então a gente não sabe o que a pessoa está passando. Para apontar o dedo e falar que aquela pessoa está gorda ou magra demais. Não está dentro do seu psicológico. Então, antes de falar algo de alguém, vamos entender. Então, às vezes tem algum trauma de infância que faz com que a pessoa chegue onde chegou. É muito complicado. Aqui, eu digo que aqui é o nosso lugarzinho seguro. A gente está no consultório, tá, gente? O paciente sentou ali comigo, ele pode falar o que ele quiser, que eu não vou julgar. Eu não posso julgar, porque não cabe a mim, a pessoa está contando, né? Então, quanto mais sincero eles forem comigo, melhor. Então, a gente acaba tendo uma relação muito de amizade. Eu sou muito parceira dos meus pacientes. Então, a gente tem muito essa troca. A gente fica ali rindo, conta da vida, conta dos bichos, do gato, do cachorro, do papagaio. Então, a gente tem muito essa troca que facilita um pouco o processo. Então, aqui ninguém é julgado.
Nunca, por nada. Então, como é bom chegar num local que você tem toda essa estratégia de atendimento. Porque é muito difícil você chegar no consultório e a pessoa nem olhar o seu rosto, já vai medicando, já vai te dando receita, nem te ouviu. Então, é que eu falo, o pessoal reclama muito de nutricionistas, principalmente de convênio. Sim. Eu tento explicar que o convênio, ele é um pouco injusto tanto pro paciente quanto pro profissional, porque não é uma troca muito justa. Então, eles estão acostumados a ir no consultório, tanto de médico, nutricionista, e entrar, a pessoa não pesa, a pessoa não pergunta o que você quer, pega uma dieta da gaveta, passa, faz. E é isso que eu tento quebrar, porque o pessoal tem muito medo de passar com nutricionista, principalmente quem quer emagrecer. Só que aqui é gente, sabe? A gente conversa. Não tem isso. Já viram uma parceria, uma amizade? Muito. Precisa ter parceria, porque senão eles não me devolvem a informação se tá dando certo, se não tá. Então eu tô ali sempre em cima, sempre. Tá tudo bem, tá conseguindo seguir. Dani, não tô conseguindo seguir. Por quê? O que aconteceu? Ah, aconteceu isso, isso, isso. Faz o que você consegue. Um passinho de cada vez. Quando você conseguir voltar 100%, a gente vai ajustando, não tem problema. Maravilha, Dani. Olha, gente, a Dani é exemplo de pessoa, sabe por quê? Porque os sonhos dela se transformou em realidade, que ainda tem mais a transformar, não é, Dani? Então, quer dizer, ela não parou desde a juventude dela, que eu creio que ainda é jovem, viu? Porque essa carinha de menina ainda é jovem, mas não desistiu. E eu te falo também que não tem idade para realizar os sonhos, não é, Dani? Não tem idade. Eu comecei a realizar meus sonhos, não vou falar minha idade, mas não foi novinha, não. Não foi, Dani, porque teve muitas barreiras. Mas eu nunca desisti. É que nem eu falo, meu sonho era ser psicóloga. Mas fui para pedagogia, sou psicopedagoga. Ai, que delícia. E eu me vi depois na estrada do caminho, que eu não ia conseguir ficar presa dentro de quatro paredes. Aonde? O que aconteceu? Hoje eu conto histórias. Porque a psicóloga escuta histórias. E hoje é o que eu estou fazendo, mas de outra maneira. Isso, uma maneira que você consegue passar para os outros, né? Sim, para engajar você aí do outro lado. Porque tem muita gente que está sofrendo de depressão em casa, sabe? E tem os sonhos para realizar, mas tem medo e bloqueio, porque também tem pessoas que não ajudam. Esse é um ponto muito importante. Fica julgando os sonhos que você conta, né? Que quer realizar e aponta o dedo. O que você fala dessas pessoas? Essa questão de julgar os meus sonhos, eu não sei se é por conta do meu jeito. Sim. Eu sou um pouquinho direta. Às vezes, dependendo da situação, beirando a grosseria, porque, né, força muito. As pessoas não julgam muito o que eu faço. Sim. Eu nunca escutei, nossa, você nunca vai conseguir. Porque eu não deixo. Sim. Isso é muito importante. Você não pode deixar que as pessoas deem palpite numa coisa que é sua, sendo que ela não faz parte disso. Ah, mas você nunca vai conseguir. Vamos puxar aqui pra minha área. Nunca vai conseguir emagrecer. O que essa pessoa. Qual que é o impacto dela no seu emagrecimento? Ela vai ter alguma função ali? Tipo, ela tá pagando sua consulta, ela tá pagando sua comida? Não tá. Então, por que você tá absorvendo a opinião de uma pessoa que não tem nada a ver com o que você quer? Então, eu pego muito isso pra mim. Eu não dou brecha para as pessoas julgarem o que eu faço. E uma coisa muito importante, eu não conto os meus sonhos antes de acontecer. Olha, gente, fica a dica aqui da Dani, viu? Não conta, não fica falando, ai, porque eu quero fazer tal coisa, eu quero chegar em tal lugar. Porque as pessoas não estão nem aí. Na verdade, cada um tem sua vida, ninguém vai te ajudar a chegar lá, assim, pegar na sua mão e te levar. Pode ter alguns atalhos, algumas pessoas que são atalhos, mas não tem por que ficar contando, porque pode até trazer, assim, olhares ruins, inveja, tem muito disso. Então, eu não conto muito os meus sonhos, as coisas maiores, né? Porque, quero isso, quero aquilo, coisinhas pequenas, eu acabo comentando com uma pessoa ou outra. Mas questão de contar coisas muito grandes para elas virem da opinião delas desnecessárias, uma opinião que não precisa,
eu corto, não deixo nem ter a chance de falar. Sim, mas que nem saiu uns memes aí, vão ver, né? Sinais vão aparecer. Haverá sinais. Sim, depois dos nossos sonhos concretos, não é verdade? E também tem aquela frase, né? Não sangue em mar de tubarões. Sim. Você não vai contar suas dificuldades. Não. Você vai contar depois que deu certo. Sim, porque senão tu é engolida. Vem cá, me conta também os seus familiares te apoiaram, sua mãe, seu pai? Nossa, muito. Meu sonho do meu pai era na mão da doutora Daniela. Hoje ele pode falar isso, porque eu posso estar doutora. Não uso porque eu sou muito orgulhosa do termo nutricionista. Sim. Então, minha mãe me apoiou muito. Meses que eu não tinha o dinheiro para a faculdade, ela me ajudava, acrescentava lá o restante. Mãe, preciso fazer um curso, preciso de silêncio. O pessoal fazia silêncio em casa para conseguir fazer algum curso. Então, assim, eles me apoiaram muito. Então, que calma. Olha, maravilhoso. Gente, ajuda é uma coisa, contar os sonhos é totalmente diferente, Exatamente. né, Dani? Porque senão vão confundir como ela não conta o sonho e precisou de ajuda. É totalmente diferente. Eu posso chegar na Dani e falar, Dani, eu estou precisando de ajuda. E tem como você me estender a mão, né, Dani, uma palavra, mas não contar totalmente os seus sonhos. Porque senão o caminho é bloqueado. E tem aquela coisa, se você conta muito e não acontece, a frustração é muito maior. Sim. Então, é legal você ter algo concreto, mas não... É legal ter algo concreto, mas não contar muito disso, porque se der errado, as pessoas vão julgar por ter dado errado. Sim. Porque você contou. Como que não deu certo? Cadê ela, né? Ela falou que ia acontecer isso. Falou tanto e não fez nada. Sim. Então, tem que pesar muito o que você vai contar. Sim. E pesar muito como a opinião dos outros vai impactar na sua vida. Verdade, Dani. Então, aí depois que você saiu da faculdade, você já abriu o consultório, ou não? Não, eu estava nessa academia, que eu acho que 2 anos lá. E eu tive que sair. Aí nessa que eu tive que sair, que inclusive foi esse ano, foi assim, minha vida virou de ponta cabeça. Que eu acho que a vida, às vezes, quando você precisa sair de um lugar e você fica postergando isso, ela te chuta. Então, eu já estava um pouco incomodada com o local, porque eu sempre tive a ideia de ter um consultório aconchegante, um lugar onde eu vá abraçar os meus pacientes. E lá, querendo ou não, é um ambiente mais bruto, né? Então, eu atendia e tinha o peso batendo no teto, assim, do segundo andar. Tinha tempo para ficar na sala, então eu tinha 1 hora para atender cravado. Senão começavam a bater na porta, porque não tinha o próximo que ia atender, o professor que ia fazer uma avaliação física, então eu tinha que sair muito rápido. E já estava me incomodando um pouco. Só que eu estava alongando muito. Aí a vida foi lá e decidiu me jogar no chão e falar, se vira. Te presentear, né? Aí nisso, eu saí em finalzinho de fevereiro, última semana de fevereiro. Março inteiro eu fiquei sem ter onde atender. Então eu fiquei praticamente 1 mês inteiro sem trabalhar. E assim, é desesperador. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de vir aqui. Eu gosto de ter meus dias ocupados. Então eu me vi parada, sem ter onde atender, pensando, e agora? Onde que eu vou? O que eu vou fazer? E novamente, aquelas pessoas que são nosso apoio, né? Eu tenho uma parceria com uma loja de produtos naturais. E essa loja tinha um consultório. Só que, como eram muitos nutricionistas parceiros, era muito difícil eu conseguir horário para marcar os meus pacientes. Então, eu acabava pegando o domingo. Então, o domingo, eu estava todo mundo curtindo a família, eu estava atendendo, porque era o único dia que eu conseguia. Então, teve muitos pacientes que eu acabei deixando, depois a gente faz a consulta, porque eu tô sem lugar. Então, eu deixei de trabalhar, porque eu simplesmente não tinha onde trabalhar. E assim, foi uma das piores sensações que eu senti na minha vida. Não ter pra onde ir. O que tinha de online, por exemplo, que eu atendo também online, eu conseguia fazer em casa, naquele esqueminha. Todo mundo ficar quieto que eu vou atender. E fui me virando assim. Graças a Deus eu tenho uma consciência financeira muito grande. Então, tudo que eu consegui trabalhar nos primeiros meses desse ano, eu consegui me sustentar esse mês que eu fiquei parada, tranquilamente, bem de boa. E no finalzinho de março para abril, o Alex ia abrir o estúdio. Aí ele falou, Dani, eu tenho uma sala. Se você quiser, é sua.
Então, assim, foi uma coisa que me veio na hora certa. Na hora certa. Aí eu peguei esse espaço, não sabia como que eu ia pagar o aluguel do consultório, não tinha a menor ideia se eu ia conseguir todo mês trabalhar o suficiente para pagar, mas eu tinha uma escolha. Sim. Não tinha escolha. E assim, quando surgem oportunidades, você tem que abraçar. Da onde vai surgir, só Deus sabe, e Ele manda. Não adianta falar que Ele manda, porque Ele manda. Você põe o pé e Ele põe o chão e vai embora. Exatamente no momento certo. E a minha sorte é que os meninos daqui do estúdio, nós somos amigos. Então, a gente não tem esse negócio de, olha, você tem que chegar tal hora, tem que sair tal hora, não tem cobrança, a gente vem aqui, conversa, a gente se dá super bem. Então, não tem aquela pressão de, tô alugando um lugar que eu não pertenço. Sim. Que a gente se pertence, que a gente se completa, tá tudo ótimo. Muito bom. Dani, foi uma delícia conversar com você. Agora eu quero que você deixe aqui, para a galera que está do outro lado, uma mensagem para quem quer empreender e tem medo. Nossa, uma mensagem para quem tem medo. Olha, nada na vida vem fácil, né? Tudo muito difícil. Quem fala que é fácil não está vivendo a mesma vida que a gente. A realidade, né? A realidade. Então, por mais que se torne um pouco mais difícil, independente da área que você queira, no final vale a pena. E é uma frase que eu sempre falo, né, tanto no Instagram como no pessoal, o trabalho sempre devolve. Sempre devolve. Então, deixa esse medo para trás, vai atrás do que você quer, obviamente com muita consciência. E assim, se é a sua paixão, vai dar certo. Porque quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente trabalha muito melhor. Sim, sim. Agora deixa suas redes sociais para quem quer te conhecer. Quem quiser, vamos lá. Eu sou nutricionista, eu atendo principalmente estética e performance, mas também, né, atendo casos de saúde, pessoas com patologia e tudo mais. Então, quem quiser agendar uma consulta ou presencial aqui na Zona Leste ou online, é só entrar no Instagram, @nutri.danineves, e mandar uma mensagenzinha lá que a gente conversa. Eu posto muita coisa, muito conteúdo informativo, só que eu posto também umas groselhas. Então, tem que aceitar essa parte, né? Faz parte, né, Dani? Faz parte as groselhas. É bom, é gostoso. Eu acho que conecta, a gente sabe. A gente se encontra, o público se encontra, né? Porque eu falo assim, você acredita na lei da atração? Nossa, demais. Então, a gente atrai os mesmos, não é verdade? Não é o oposto Meus que se atrai. pacientes são tudo doido igual eu, é impressionante. Porque fala, o oposto se atrai. Não, é os mesmos que se atraem. Os opostos não tem como. Porque quando chega perto, ele sai por ele mesmo, né? Então, gente, essa conversa gostosa com a Dani, só tenho a agradecer, Dani. Eu que agradeço. E eu desejo para vocês que coloquem esses sonhos para fora, realize. Desde já gratidão e te peço, curta, compartilha e se inscreva. E até mais o próximo